Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar 1 João, capítulo 4, verso 3, onde se lê: Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Veja só, queridos, nós comentamos na lição de ontem, né? A questão é daqueles que não confessam Jesus ou rebaixam Jesus, né, o senhorio de Jesus ou o que ele fez. Porque toda a doutrina do cristianismo, até pelo próprio nome, né, cristianismo, está centrada em Jesus Cristo. Então, qualquer coisa que rebaixe o que Jesus é ou o que ele fez, né, está fora da palavra de Deus, não procede de Deus. Lembrando, né, que o apóstolo João continua a explanação que ele fez no verso 1, né, de que nós não devemos dar crédito a qualquer espírito, mas examinar, provar se os espíritos, ou se aquela mensagem, se aquela palavra procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, queridos, ao redor do mundo, ao redor aqui do nosso Brasil e em todo lugar, há muitos falsos profetas. Veja que o apóstolo João diz que não há alguns falsos profetas ou vários. Ele diz há muitos, muitos falsos profetas. Então nós temos que ficar muito atento, muito atento. E o que esses falsos profetas, o que está operando neles, queridos? O apóstolo João deixa bem claro nesse verso 3. Esse é o espírito do anticristo. O anticristo, né, chamado de o iníquo também, em Tessalonicenses, ele vai ser uma pessoa específica, num tempo específico, quando ocorrerá todo o finalizar da história aqui na Terra, né, quando virá a grande tribulação, etc. Então, ele é uma pessoa específica. Mas existe o que a Bíblia chama de o espírito do anticristo, né? Ou seja, é um espírito daquilo que está se opondo a Cristo. Veja que a palavra anticristo significa aquilo que se opõe a Cristo. Então, o espírito do anticristo, então, é o espírito, né, o mover nas pessoas, né, a doutrinas, mensagens, palavras que são contrárias ou opostas a Cristo ou ao ensino que Jesus deu aqui na Terra. Então, qualquer doutrina falsa, queridos, qualquer doutrina enganosa e contrária ao Evangelho, não é um pequeno detalhe, né? Não é um pequeno engano, a pessoa está ligeiramente enganada, não, queridos. Isso é espírito do anticristo, porque é um espírito, é uma mensagem, é uma palavra que está se opondo à verdade, se opondo àquilo que Jesus ensinou. Né? Se uma pessoa coloca uma verdade no lugar da verdade de Cristo, está se opondo a Cristo. E veja que o apóstolo João deixa bem claro, esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, ou seja, está vindo, e ele conclui, e agora já está no mundo. Então, a manifestação completa desse espírito do anticristo, que será na pessoa específica, né, do anticristo, do chamado iníquo, ainda não chegou. Mas o espírito dele, essa movimentação, né, das trevas, do engano, já está no mundo desde a época dos apóstolos, quanto mais hoje. Então, esse espírito está se movendo aí, levando doutrinas, levando mensagens, levando ilustrações e exemplos que enganam as pessoas. E é por isso que nós não podemos dar crédito a qualquer espírito. Em 1 João capítulo 2, né, o apóstolo que nós já estudamos, o apóstolo João diz que já existem muitos anticristos. Ele fala no verso 18, filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouvistes que o anticristo virá, veja, o anticristo, o específico, né, o anticristo virá. Mas, mesmo agora, existem muitos anticristos, por onde conhecemos que é a última hora. Que anticristos são esses? Que são muitos, né, que ele está falando. Né? De novo, pessoas que estão se opondo à verdade. E ele continua, saíram dentre nós. Ele saiu ali do meio da igreja, saiu ali do meio da comunhão dos irmãos. Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas isto é para que se manifestassem que não são todos de nós. Então veja, queridos, onde serão esses anticristos? Serão os ateus? Né? Serão céticos? Pode até ser, né? Pode ocorrer. Mas veja que no caso aqui da época do apóstolo João, e ocorre também hoje, saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Por isso que nós temos que ter cuidado,
Não basta a pessoa dizer-se cristão, dizer-se homem de Deus. Precisamos examinar, precisamos verificar. Né? Segundo João, capítulo 7, o apóstolo João diz: já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Então são muitos enganadores, são muitos falsos profetas, muitos que têm o espírito do anticristo, queridos. E agora, será que a gente vai acordar e ficar esperto, queridos, quando nós ouvimos uma mensagem, ouvimos uma pessoa, alguém, um suposto profeta, alguém se dizendo de Deus? Será que nós vamos ficar mais atentos, sabendo disso? Que há muitos enganadores, muitos falsos profetas. O espírito do anticristo já opera? Para deixar isso ainda mais claro, segundo Tessalonicenses 2, verso 7, o apóstolo Paulo diz: o mistério da iniquidade já opera. Já opera. Somente há um que agora o detém até que seja posto fora. Então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Então veja, esse mistério da iniquidade já está operando. Né? Virá a manifestação completa quando for revelado o iníquo, mas esse mistério da iniquidade já está operando, já está enganando, já está propagando falsas doutrinas, falsas formas de viver. E por isso temos que ficar atentos. Novamente, queridos, eles saíram dentro de nós, anticristos. Então vamos ficar atentos, vamos conhecer a palavra de Deus, queridos, vamos ler as Escrituras, vamos manter o foco em entendermos a palavra de Deus e o Evangelho, para que nós não sejamos enganados como tantos estão sendo. Ok, meus queridos? Que Deus possa nos guardar, né, de cair, ou nós mesmos, né, nos tornarmos enganadores. Meus amados, essa é a nossa mensagem de hoje. Que a gente guarde o nosso coração, a nossa mente, e a gente lute pelo verdadeiro Evangelho e tenha cuidado com os falsos que andam por aí. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.